noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tradicional aula de segunda-feira da Trilha do Futebol, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 269, nós falaremos sobre os tipos de avaliação, já que nesse mês nós estamos falando sobre avaliações, peneiras, como um todo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. É um assunto que os pais que estão junto com a gente têm muito interesse e é por isso que a gente vai se aprofundar bastante em relação a isso. Tá até com um livro aqui. O livro dos Sonhos Gramados, um livro que tem cerca de 100 conteúdos, tá? São 100 capítulos, exatamente 100 capítulos, que falam exatamente sobre os tipos de avaliações, o que os observadores técnicos buscam, ou seja, tudo que está envolvido na trilha do futebol, a gente entrega nesse livro aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vamos sendo bem direto aqui para falar sobre avaliações e peneiras. Bom, eu trabalhei por 4 anos como supervisor geral das categorias de base do Curitiba. E quando eu trabalhava lá, o que acontecia? Eu era um dos responsáveis e era o principal ali que fazia a parte de organização e de receber esses pais, esses atletas, tinha contato com os empresários. Não era eu necessariamente que fazia as avaliações, mas eu fazia toda a organização. E ali a gente acabava escutando todo tipo de história. Só que para um atleta fazer a avaliação no Curitiba era a etapa final dentre tantas avaliações que tem. E os pais não entendiam. Os pais achavam que simplesmente, meu filho tem que ter uma oportunidade de fazer uma avaliação. Por que não marca logo essa avaliação aí? Não é só chegar aí e treinar? Não, tem muita coisa envolvida nisso. Não é simplesmente, já pensou? Vamos pensar com a cabeça do treinador. O treinador tem um elenco ali com 25, 30 atletas. Se não for organizado, já pensou por semana quantos atletas querem uma oportunidade? Já pensou quantos atletas vão chegar lá e falar assim, eu quero fazer uma avaliação, né? Aí tem mais atletas em avaliação do que atletas de fato que são da categoria. O que acontece? Não vai ter treino. Não vai conseguir desempenhar o trabalho, não vai fluir. E o treinador tem que ficar preocupado com a sua categoria, com o seu time, dar o suporte para eles e também tem que dar oportunidade para os próximos atletas que estão em avaliação e por aí vai. Mas entenderam que tem que ter uma organização, senão isso não acontece? E principalmente em questão de avaliação, eu já vi pai fazer muita loucura, tá? Eu já vi pai colocar o filho dentro do carro sem nenhuma garantia. Eu não estou falando garantia de aprovação, porque não existe garantia de aprovação numa avaliação. A avaliação é como se fosse um vestibular. É como se fosse também empreender, tá? Empreender é mais ou menos assim. Você tem que ter 100% de convicção que vai dar certo com 0% de garantia. Uma avaliação é a mesma coisa. O atleta ele tem que estar preparado para fazer o que tem que ser feito lá, com 100% de convicção que ele está pronto para ser aprovado, mas com 0% de garantia. É a mesma coisa. Só que eu já vi muito pai fazer loucura, né? E sempre tem uns espertinhos, sempre tem umas pessoas que se aproveitam dos pais, se aproveitam em relação da ignorância dos pais em relação ao funcionamento das avaliações. E quando eu falo ignorância, ser ignorante é uma palavra muito forte, né? Quando alguém chega para você e fala, você é ignorante, e aí você fala, nossa, que xingamento. Ignorância nada mais é do que a ausência de conhecimento. Os pais têm ausência de conhecimento de como é que funcionam as avaliações. E por isso que caem em golpes, por isso que caem em falsas promessas, por isso que quando o canto da sereia, ele é maravilhoso, né, o canto da sereia. Aí quem está do outro lado fala, faz o Pix, e o Pix, nada ainda, né? Faz o Pix que teu filho vai ter uma vaga garantida, isso não existe. Faz um Pix que teu filho vai ser inscrito, isso não existe. Na maioria dos casos são pessoas que aproveitam da ignorância para poder tirar proveito. Mas isso é golpe, tá? Isso é golpe. E para vocês não caírem em golpes, eu vou falar aqui os tipos de avaliação que são as avaliações mais tradicionais, o que acaba acontecendo, e que tomara que seu filho seja visto e que crie uma oportunidade para ele, uma oportunidade real. Que essa é a nossa intenção aqui na Trilha do Futebol, que é gerar oportunidade para quem está em busca de se tornar um jogador de futebol profissional. Tá? Quero até contar uma história de um atleta
Esse atleta, o pai, a família, né, morava no norte do país, não do norte do estado do Paraná, morava no norte do país. O pai veio fazendo avaliação com o filho, passando de cidade em cidade, capital ali e tal. E ele veio fazer uma avaliação aqui em Curitiba, no Curitiba. Quando ele fez essa avaliação, antigamente o Curitiba tinha um local que chamava Seleção de Talentos. Era um local lá no CT do Capitão, para quem já conhece o Capitão já de muito tempo, quem é de Curitiba já conhece, uma pessoa maravilhosa. Um beijo no teu coração, meu amigo, que Deus continue abençoando e iluminando a tua caminhada. Ali era um local que, em parceria com o clube, com o Curitiba, realizava as avaliações. Tinha custo, tá? Então já adianto, não tem problema ter custo, mesmo sabendo que na maioria das vezes as avaliações não têm custo, tá? Mas não tem problema cobrar para fazer uma avaliação. Até porque tem alguns casos que a única maneira de se conseguir dar a oportunidade para o atleta é conseguindo, tendo que cobrar. Porque senão não tem como disponibilizar os custos da passagem, da hospedagem, da alimentação do observador técnico. Senão o professor da escola tem que tirar isso do dinheiro do bolso e muitas vezes ele não tem essa condição. E aí? Vai ficar sem ter a oportunidade? Então por isso que não tem problema de ser cobrado. Inclusive, lá no CT do Capitão era cobrado uma taxa de 80, 90, 100 reais para o atleta fazer uma semana de treinos. Esse pai veio com o atleta lá do norte, passando, parou aqui em Curitiba, inscreveu o filho dele nesse local e ele foi fazer uma avaliação. Esse menino baixinho, né, pequenininho, foi lá, fez a avaliação e se destacou. Quando ele se destacou, na semana de avaliação, e eu já adianto que uma semana é extremamente desafiador você entender se o atleta tem condição de se tornar um atleta profissional, porque muitas vezes na semana de avaliação mostra quem naquele momento não está pronto para dar o próximo passo. Então por isso que a maioria numa avaliação acaba ficando para trás. Porque naquele momento ele não está pronto, não quer dizer que ele não tem condição de ser um atleta profissional. Até porque eu acredito que não existe atleta bom ou atleta ruim. Existe atleta para cada tipo de mercado. Existem cerca de 1.300 clubes de futebol no Brasil. Não é possível que dentre os 1.300 clubes, nenhum tenha interesse no seu filho. Agora, o que não chega para vocês é como esses clubes observam os atletas, como eles fazem a avaliação e a informação não chega para vocês poderem levar o filho para fazer uma avaliação lá. A gente nunca sabe. Então, de novo, uma das minhas ideias aqui é passar como é que funciona. Aí esse atleta fez uma avaliação lá no CT do Capitão e passou para a segunda semana. No que ele passou para a segunda semana, ele fez a avaliação aí direto com o grupo. Ou seja, foi direto lá com a categoria principal, com o treinador, com todo mundo. E uma passagem interessante para dizer sobre isso, esse menino ele era tão pequeno, mas tão pequeno comparado aos demais, que quando ele subiu no ônibus do Sub-15 para poder ir fazer o treino, o treinador do Sub-15 falou: "Ô, você tá no ônibus errado, meu amiguinho. É para ir no ônibus do Sub-13. Ele falou: "Não, mas eu sou Sub-15. Ele falou: "Não, você não pode ser Sub-15, você é pequeno demais." Aí ele falou: "Não, eu sou Sub-15. Eu falei: "Então tá bom, então vou fazer o treino." O treinador na época foi pro observador técnico e falou: "Acho que vocês erraram. Porque esse menino não vai conseguir sustentar o jogo, ele é muito pequeno." Aí ele falou: "Primeiro enxerga e vê ele jogando. Depois vocês vão entender o porquê que esse menino passou para a segunda semana." Bem inteiro aqui. Aí ele simplesmente foi, fez a avaliação nessa uma semana. O treinador ficou em dúvida e pediu para ele ficar mais uma semana. O pai já estava por ali mesmo e falou: "Beleza, mais uma semana não custa." Ele ficou mais uma semana. E aí ele foi aprovado, mas com uma condição. O treinador chegou para a família e falou o seguinte: "Olha, teu filho vai estar, ele foi aprovado, só tem um ponto. Nós não temos condição de dar alojamento para ele. Ou seja, você vai ter que morar por aqui. Ou você, pai, ou você, mãe, ou um responsável, para ele poder seguir por aqui. Se for nessa condição, eu aprovo. Agora, alojamento, eu não tenho vaga para ele." Aí o pai falou assim: "Ah, tá bom, já estou por aqui mesmo, e, né, vamos embora." Aí esse menino, a família veio morar com ele. Esse menino se destacou no Sub-15. Esse menino se destacou no Sub-17. Esse menino se destacou no Sub-20. Esse menino se destacou no profissional. E ele foi a maior venda da história do Curitiba até hoje. Eu estou falando da história do Igor Paixão.
para quem é de Curitiba e região, para quem acompanha o Curitiba, essa é a história do Igor Paixão. Desde lá de trás, o pai incentivou, acompanhou, fez o que precisava ser feito, o menino também fez a parte dele. Acaso, Deus, sorte, independente do que você acredita, também contribuíram. E ele foi a maior venda da história do Curitiba. Tenho certeza que o pai, além de muito orgulhoso, entende que valeu a pena por ele ter feito esse processo. Só que é o seguinte, para uma história de sucesso, quantas histórias de quantos meninos, de meninas e de quantos pais ficam pelo caminho? E aí, muitas das vezes, a gente não mede consequência. Não mede consequência porque simplesmente, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Não importa quanto custa. O pessoal fala assim, não importa o preço, importa em quantas vezes dá para parcelar. E a gente não tem essa noção financeira. Não tem essa consciência que uma ação dessa pode acabar até com o sonho do menino, dele não querer mais fazer a avaliação. Então tem que entender como é que funcionam as avaliações e qual que é o tipo e objetivo de cada um. Tem muita gente que diz que peneira não funciona mais, que não é bom, que não aprova ninguém. Peneira é a maneira mais arcaica que tem de se avaliar um atleta, mas não quer dizer que não funciona. Se não funcionasse, não existiria mais. Peneira nada mais é do que 100, 150, 200, 300 meninos que eles são colocados à prova, eles têm de 15 a 20 minutos para mostrar seu potencial. Observador técnico, vocês já entenderam nas aulas anteriores que eles não estão preocupados se o menino sabe jogar taticamente, eles não estão preocupados se o menino é o novo Neymar, eles estão preocupados com o que esse menino faz com a bola no pé. Qual que é a relação com bola que ele tem? Seja com a bola no pé ou sem a bola. E isso dá para identificar sim numa peneira com tantos meninos. Eu não acredito quando o observador técnico fala assim, só pelo jeito de andar eu consigo entender se esse menino é bom ou não. Eu não acredito nisso, tá? Mas esses observadores, eles observam 10, 12, 15 mil atletas por ano. Então, eles têm um olho aguçado. Só que basta 5 a 10 minutos desse menino pegar a bola no pé para ele se destacar dos demais. E aí, quando o observador fica com uma dúvida, ele coloca esse menino para jogar mais um pouco. Ele coloca esse menino numa posição que ele acredita que ele pode performar. Então, isso acontece. Aí fala, nunca vi acontecer. É porque naquele momento, talvez alguém não se destacou. Porque o observador técnico ele não tem obrigação nenhuma de dar o próximo passo com os atletas. Tudo foi organizado para ele poder dar uma oportunidade e enxergar. Não quer dizer que ele tem que levar algum atleta para ser avaliado. Não quer dizer isso. Show? Bom, outro tipo de avaliação também acontece durante competições e jogos, porque onde tem bola rolando tem observador olhando. E às vezes teu filho vai tão bem, mas tão bem, mas tão bem num jogo. Sabe aquele jogo que ele destrói o jogo? Que baixa o Messi nele e ele se destaca? Isso pode acontecer. E se acontece, o observador técnico tem autonomia para aprovar teu filho sem que ele faça uma avaliação, porque já foi feita uma avaliação. Isso não acontece com tanta constância, porque por mais que o trabalho do observador técnico seja observar, o trabalho de formar, desenvolver, aumentar a performance desse atleta é do treinador. E não é interessante ter esse tipo de contato de choque. Porque o observador, ele vê um atleta que tem potencial. E o treinador, ele vai ver se ele se encaixa naquele modelo dele. Se ele se encaixa na filosofia do clube. Como um todo. Show? Então, pode acontecer numa observação, numa competição? Pode. Não tem problema nenhum. E se teu filho está se destacando numa competição, significa que ele está um passo a mais dos demais. E isso já é um bom sinal. Vamos lá. Tipos de observação. Tem também observações internas, como essa que eu falei. Você precisa ter algum contato? Se tiver contato, ajuda, mas não é isso que vai fazer o atleta ser aprovado ou não. Tá? Não é. Porque, de novo, todo mundo está procurando um bom jogador. Seja o treinador, o observador técnico, o diretor, o empresário, todo mundo está procurando um bom jogador. Ninguém mais quer ficar perdendo tempo. Dentre tantos atletas de destaque por aí, todo mundo está procurando a mesma coisa. O quê? O bom jogador. Show? Então, marcou uma avaliação direto no grupo. Só que ali o nível de exigência é um pouco maior. Por que é um pouco maior? Porque os atletas, eles já estão em performance. Eles já estão treinando. Eles já estão taticamente, tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, parte comportamental, acima dos atletas que estão chegando. É natural. Então o sarrafo já aumenta.
Porque se o atleta está fazendo um treino, muitas vezes na escola ou no projeto que ele vai, ele não tem essa preparação ideal. E quando ele chega num clube de categoria de base, naturalmente ele está no nível abaixo e ele está competindo com alguém que está no nível já à frente. Mas faz parte do processo. Ah, mas isso não é justo. Mas quem falou que é para ser justo? É isso mesmo. E eu vou dizer uma coisa ainda. Os atletas que estão lá no time, eles não querem que chegue gente nova. Eles não querem. Aí você vai falar, mas esses meninos jogam contra? Jogam. Ah, mas isso não é justo. Mas de novo, quem falou que é para ser justo? Agora, se vocês entendem como é que funciona e vocês se preparam da melhor maneira possível, pode ter certeza que isso não vai ser novidade, que isso não vai ser surpresa, não vai ser pego de calça curta. Então você sabe como é que funciona. Então prepara teu filho para que isso aconteça, para ele se preparar da melhor maneira possível. Show? É isso. É assim que funcionam as avaliações. Existe então a avaliação com locais específicos, existem avaliações como peneiras, existem avaliações direto no grupo, existem avaliações através de competições, e aí tem uma quinta maneira, eu estou falando as principais, tá? Existem outras maneiras e tudo bem, tem tecnologia, tem um monte de coisa, mas eu estou falando as principais e a quinta maneira é observar através da vídeo de melhores momentos. O vídeo de melhores momentos nada mais é do que o cartão de visita do teu filho. É o currículo dele, para nós profissionais é o currículo. Como é que você vai chamar a atenção do observador técnico antes mesmo dele fazer uma avaliação? Tendo um vídeo de melhores momentos dele. Por isso que em todos os eventos nossos, a gente se preocupa muito em captar todas as imagens. Porque a gente sabe que vocês, pais, muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Vocês não têm acesso a esse tipo de material. Por isso que a gente disponibiliza. Nesse final de semana que passou, nós fizemos uma observação técnica na FT10, que é uma escola parceira nossa, e nós filmamos o evento inteiro. Esse evento está sendo disponibilizado no nosso canal do YouTube. Por que isso? Simplesmente porque a gente sabe que os pais vão ter acesso a esse material, conseguem fazer eles mesmos o vídeo de melhores momentos, porque essa molecada é tudo MacGyver, eles são bons em fazer isso. Eles vão fazer o vídeo de melhores momentos. Pode ter 15, 20, 30 segundos, não tem problema. Mas pelo menos você vai ter algo para mostrar para um observador técnico. E isso sim vai gerar uma oportunidade numa categoria de base. Então, se gera oportunidade, então é uma maneira de avaliação. Show? Diretor, foi bom? Foi legal? Então, de maneira bem direta, por esse mês ser um mês que nós vamos falar sobre observações técnicas, sobre vídeo de melhores momentos, sobre tudo que envolve na avaliação, eu dei uma pincelada aqui sobre os tipos de avaliação. Espero que seu filho seja notado, visto em alguma dessas maneiras e que ele consiga dar o próximo passo, que é entrar numa categoria de base, porque é aí que começa o desafio. Show? Pessoal, essa foi a nossa aula de número 269 sobre os tipos de avaliação. Estejam sempre conectados com a gente, porque a gente está só começando toda a jornada da trilha do futebol. Conta com a gente, um beijo no coração e uma excelente semana para todo mundo. Valeu!